Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, segunda-feira, 18 de agosto. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Como acabar com a escravidão no Brasil? É esse mesmo o tema da audiência pública interativa que vai ser promovida hoje às 4 horas da tarde pela Comissão de Direitos Humanos do Senado. Em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea. O objetivo era acabar com a escravidão no Brasil. Mas você acha que depois de 126 anos, o processo de abolição realmente se completou? O senador Cristóvão Buarque acha que não. Na opinião dele, apesar das políticas afirmativas das últimas décadas, o país precisa definir um projeto abolicionista, porque os negros ainda são marginalizados. Para debater o assunto, a Comissão de Direitos Humanos vai contar com a presença de educadores, gestores e os netos do abolicionista Joaquim Nabuco. Os cidadãos podem participar da audiência pública enviando perguntas ou comentários por meio do portal E-Cidadania, que aparece aí na tela, www.senado.leg.br/E-Cidadania. E também pelo Alô Senado. O telefone é 0800 61 2211. Guerra fiscal, Petrobras e ICMS. Esses são alguns dos assuntos discutidos pela Comissão de Assuntos Econômicos no primeiro semestre do ano. Foram 25 reuniões, 9 delas audiências públicas. Ao todo, os senadores aprovaram 73 matérias. Um dos projetos aprovados proíbe abusos na aplicação da substituição tributária. Esse mecanismo de arrecadação de impostos determina que um único estabelecimento recolha antecipadamente o ICMS de toda a cadeia produtiva. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, esse modelo gerou um aumento de 700% na carga fiscal de micro e pequenas empresas participantes do Simples Nacional. A matéria agora está em análise na Câmara dos Deputados. Os estados alargaram a utilização desse mecanismo. O mecanismo do contribuinte substituto, ele foi previsto inicialmente para alguns setores cujas características, vamos dizer, recomendavam esse mecanismo. Exemplo, o setor de bebidas, o setor de cigarros, que se caracteriza por uma situação em que você tem um pequeno número de fabricantes e uma extensa rede de distribuição. Obviamente que isso, além de ter um impacto no preço desses produtos, nós vamos ter também um impacto no custo dessas pequenas empresas. E isso pode se reverter também na empregabilidade. Nós nunca podemos esquecer que quem mais emprega nesse país são as micro e pequenas empresas. A Comissão de Assuntos Econômicos também discutiu a situação da Petrobras, alvo de 2 CPIs no Congresso. A presidente da estatal, Graça Foster, admitiu que a compra da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos, gerou um prejuízo de mais de $500 bilhão. Segundo ela, a diretoria da empresa errou ao não apontar falhas no contrato com a Astra Oil, que vendeu a refinaria para o Brasil. O Conselho de Administração da Petrobras aprovou a compra de 50% de uma refinaria e não houve, nesses 2 documentos desta reunião, nenhuma citação à intenção e à obrigatoriedade de compra de 50% remanescente. Então, esse foi o trabalho feito. Um resumo executivo sem citação a 2 cláusulas contratuais completamente importantes. É a obrigação de quem leva para a diretoria apontar os pontos fracos e os pontos frágeis da operação. Não tem operação segura 100%. Não existe isso, imagino que em nenhuma atividade comercial e certamente não existe na indústria de petróleo e gás. O Pacto Federativo foi o tema mais debatido nas reuniões da comissão. Os senadores ainda buscam consenso para 2 projetos em especial. Um deles regulariza os benefícios fiscais concedidos a empresas sem a autorização do CONFAZ, o Conselho Nacional de Política Fazendária. Nós estamos dando uma carta branca para o CONFAZ convalidar os incentivos fiscais e promover novos incentivos fiscais já concedidos por um prazo determinado. A outra proposta altera o indexador das dívidas de estados e municípios
com a União. O valor, hoje corrigido pela variação do IGPDI, mais juros de 6% a 9% ao ano, passaria a ser atualizado pelo IPCA, mais 4% de juros, ou pela taxa Selic, o que for menor. Dados do Banco Central apontam que os estados devem 404 bilhões de reais à União. Já os municípios, 68 bilhões. Hoje o cálculo é feito em cima de uma grande distorção. Os estados estão pagando muito acima do que qualquer empresa, por exemplo, que pega um financiamento no BNDES. Aguarda votação no plenário a PEC dos recursos. O texto determina o cumprimento da sentença após o julgamento na segunda instância por um colegiado de juízes. A AJUF, Associação dos Juízes Federais, é favorável à PEC dos recursos que está na pauta do plenário. E quem nos explica a posição da entidade é Fernando Mendes, vice-presidente. Doutor Fernando, por que a Associação dos Juízes Federais é favorável a essa proposta? A proposta de emenda constitucional número 15, ela visa a racionalização do sistema recursal brasileiro. Nós temos hoje no país um sistema único no mundo que permite a existência de 4 instâncias julgadoras. O processo começa no primeiro grau de jurisdição, passa por um tribunal, pode passar pelo Superior Tribunal de Justiça e, posteriormente, chegar ao Supremo Tribunal Federal. Esse é um modelo único no mundo. Então, por isso que entendemos necessário uma racionalização desse sistema recursal e, por isso, a AJUF, desde a proposta original do ministro Peluso de racionalizar esse sistema recursal, a AJUF vê com bons olhos essa modificação na Constituição brasileira. O senhor se referiu ao ministro Peluso, então presidente do STF, César Peluso, que sugeriu essa proposta ao senador Ferraço, que a apresentou, é isso? Isso. A proposta originária do ministro Peluso era, na verdade, modificar um pouco a questão da antecipação do trânsito de julgado. Os recursos extraordinários e especiais, eles não teriam mais o chamado efeito suspensivo. Eles só visariam a rescisão de uma decisão de segundo grau. Quer dizer, o processo, falando de uma maneira menos técnica, o processo acabaria no segundo grau de jurisdição e o recurso especial, o recurso extraordinário, só poderiam rescindir eventualmente essas decisões. Ou seja, quem perdeu na segunda instância, ele recorre, tem direito de recorrer, mas a decisão já está válida. Já é válida, já pode ser efetivada, a sensação de dar efetividade à decisão jurisdicional no segundo grau de jurisdição. A proposta apresentada pelo senador Ferraço na PEC 15 é um pouco diferente, mas mantinha a essência dessa ideia, que transformava os recursos especiais e extraordinários hoje existentes em ações rescisórias. Ou seja, o processo acabava no segundo grau e, a partir daí, a parte poderia interpor uma ação rescisória no STJ ou no STF presente nos cabimentos. Mas a decisão já se tornaria executável a partir do segundo grau. Ela não ficaria mais sujeita a 2 graus recursais como hoje ela se sujeita. A OAB aponta um suposto vício de inconstitucionalidade nessa proposta na medida em que a pessoa perde a presunção de inocência sendo condenada na segunda instância ou seja, indo direto para a prisão, ainda que a sentença não tenha transitado em julgado. Na verdade, há essa discussão até que ponto essa modificação constitucional ela encontraria ou não algum óbice do ponto de vista na estrutura de uma cláusula pétrea, ou seja, naqueles pontos em que a Constituição não podem ser modificados por uma emenda constitucional. Nós entendemos, a AJUF, que não há nenhuma violação a esse direito fundamental, porque a proposta mantém a essência da ampla defesa, que é o duplo grau de jurisdição. Nenhum réu vai ser condenado, vai ser preso com uma decisão de um juiz singular. Há a possibilidade da ação ser julgada por um tribunal hierarquicamente superior. O que não vai existir mais é a possibilidade de esse recurso ser julgado por mais 2 tribunais. Ou seja, se mantém o duplo grau de jurisdição. Um processo que começa no primeiro grau, ele vai ter a sua sentença confirmada ou reformada pelo Tribunal de Justiça ou Tribunal Regional Federal, dependendo da competência. Então, se mantém na essência o duplo grau de jurisdição, que é o que é fundamental no chamado devido processo legal. Nos modelos constitucionais de Estados, nos Estados Unidos, nos Estados europeus, que são democracias consolidadas, existem 2 graus de jurisdição que
e a partir daí há a efetividade da decisão judicial, sem prejuízo que as cortes constitucionais possam, em ações próprias, reexaminar questões pontuais. O que nós entendemos que não é concebível é um modelo que permite que a maioria dos processos que comecem no primeiro grau possam vir a chegar no Supremo Tribunal Federal. É esse modelo que precisa ser modificado para ser aperfeiçoado e para se garantir uma racionalização do sistema recursal e, principalmente, se dá a questão da efetividade da jurisdição. Ao mesmo tempo que deve se garantir a ampla defesa, isso é mantido, também tem que se garantir a duração razoável do processo, que é um outro mandamento constitucional. Não é concebível hoje que um processo possa durar 20 anos e a parte que possa ser beneficiada por esse processo dependa de uma decisão que tarde todo esse tempo. Uma decisão tardia como essa é uma decisão por si só já injusta. Doutor Fernando, muito obrigado por essa entrevista. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.